Mas é óbvio que aquilo que é mais difícil para eu lidar tem a ver com o que é difícil para mim, né? Então, nessa experiência de contato emocional, eu sou uma pessoa, eu sou um educador, eu tenho um propósito, mas eu tenho uma história de vida. Eu tenho uma história de vida que também teve perdas, e que também teve abandonos, e que também teve rejeição. E que se não teve, eu também temo viver. E essa experiência, e essa vivência emocional, vai me colocar de uma forma mais disponível ou não para esse cuidar. Então, muitas vezes, o que a gente vê, e é um cuidar que é uma experiência de risco para a nossa saúde mental. Cuidar dessas crianças é uma experiência de risco, porque este envolvimento é intenso e a gente vai vivenciar uma experiência de ruptura. A gente vai lidar com diferentes situações. A criança que agride, a criança que sexualiza, a criança que regride, a criança que gruda, a criança que evita ao máximo o contato e a entrega, né? Então, essa experiência é difícil, né? É difícil com a vida que a gente tem, o que eu ganho, o que eu preciso trabalhar, o que eu encontro em casa quando eu volto, os meus filhos que estão dando trabalho, o problema com o marido, dificuldade com dinheiro, um problema de saúde. E, além de tudo, estar disponível emocionalmente durante todo o meu plantão, né? Essa é a alta complexidade, é a raiz da autocomplexidade, é essa. Como eu me entrego e, ao mesmo tempo, me defendo e me protejo dessa experiência. Então, a gente precisa trabalhar um pouco que, tanto em relação a entender a chegada, como entender a partida, a base disso é essa experiência de poder estar disponível para a vivência. E estar disponível para a vivência é também envolver-se na despedida, né? A gente estava conversando aqui, eu e a Bia, que é a estagiária do Passações, também trabalha com abrigo. Ela contava que no abrigo dela, uma cuidadora, uma educadora ia sair, e eles colocaram todas as crianças para dormir, enquanto a educadora pegava as coisas e ia embora, né? E aí estava um burburinho da psicologia, e todo mundo, porque ninguém estava aceitando a situação. Mas por que a gente faz isso, né? Como é difícil lidar com a experiência. E como é difícil, não é lidar com a reação da criança, é o que a reação da criança mobiliza na gente, né? Então, o cuidador, ele deve e precisa, para que isso seja bem sucedido, ser um porto seguro. Ser alguém do qual a criança chega quando se sente ameaçada ou insegura, e de alguém do qual a criança parte para explorar a vida e se expor a novas situações, inclusive que o próprio abrigamento vai propiciar. Por que a criança, às vezes, não adere a um programa de capacitação profissional? Ou ela não fica na terapia? Ou ela não consegue ir bem na escola? Né? O quanto isso tem a ver, muitas vezes, com questões cognitivas, muitas delas comprometidas até por uma experiência emocional, mas o quanto isso, às vezes, tem a ver com o medo de crescer, com o medo de ir para a vida, né? E quantas são as crianças que criam uma relação de dependência com o abrigo, com medo de não precisar mais do abrigo? As crianças que vão chegando perto do desligamento, o nível de regressão, os comportamentos de evasão, os comportamentos de fuga aumentam. E por quê? Como é lidar de novo com reviver a experiência da ruptura e com a sensação de abandono e com a sensação de rejeição que, mesmo que não seja vivida desse jeito, colocada desse jeito, a criança vai sentir desse jeito. Porque ela tem essa história e ela tem esse significado de que ela não é merecedora do amor do outro, de que ela não é suficientemente boa para ter o outro na vida dela disponível, porque ela aprendeu isso lá atrás, naqueles fracassos familiares, e traz isso para essa relação com a gente, né? Segurança tem muito menos a ver com cuidados práticos e muito mais com o senso de proteção, né? Vocês são... um exemplo bem simples, boa parte das crianças hoje, classe média, são cuidadas por babás, né? Média alta, algum cuidador substituto enquanto as mães trabalham. Essa experiência de poder prover essa sensação de segurança vai dizer, bom, o que eu posso oferecer para as crianças vai fazer diferença na vida delas? Talvez vocês não vão poder acompanhar a diferença que o que vocês estão fazendo vai trazer para a vida das crianças, né? Quando elas saírem do abrigo, elas talvez estejam ainda crianças
ainda inseguras, ainda muito defendidas, ainda muito temerosas, mas que aquela sementinha de confiança, de respeito, de entrega, se ela for colocada ali, ela vai fazer alguma diferença no processo como um todo. Vocês poderão ser experiências alternativas para essas crianças, do que é se sentir seguro e valorizado pelo outro. E ainda que o que elas viveram com vocês não apague o que elas viveram nas outras experiências, o que elas viveram com vocês pode minimamente afrouxar aquela sensação de rejeição, de abandono e de não merecimento. E esse minimamente afrouxado pode mudar o curso das coisas. Pode tirar uma criança, por exemplo, de uma condição, de um comportamento absolutamente agressivo, defendido e hostil, para uma criança que já começa a estabelecer algumas relações sociais mais empática, mais próxima, e isso já vai fazer diferença na vida dela. Então, a gente precisa ter claro que ser educador não é tirar a dor dessas crianças, não é apagar o que elas viveram. Nós não seremos capazes de fazer isso. Como também, na nossa história de vida, as coisas que a gente viveu ruins não são apagadas, mas que nós podemos fazer parte de uma história nova que vai trazer ferramentas para essa criança seguir a vida. E que ferramentas são essas? Essa base segura que a gente pode prover pode nos ajudar a criança a desenvolver o senso de confiança e de reciprocidade, as habilidades de autocontrole, a fundação de uma nova identidade, um senso de competência, de uma autovalorização, de um equilíbrio entre ser dependente de alguém e ser autônomo. Porque a gente vai ver que nessas experiências de insegurança, a gente vê basicamente dois tipos de criança no abrigo. A criança que tende para a dependência e a criança que tende para a autossuficiência. Aquelas que parecem um macaquinho que gruda em você, que não querem agarrar, não é? E aquela que trata você como se você fosse a pessoa mais insignificante da face da Terra. E que nada do que você fala vai fazer diferença na vida dela. Então, basicamente, se a gente fosse olhar cada uma das crianças do abrigo, a gente vai encontrar uma variação disso. Por quê? Porque são crianças já defendidas, que têm uma insegurança e estão criando mecanismos para lidar com essa insegurança. A que gruda tem como defesa garantir a presença do outro, porque isso traz para ela algum senso de controle. E a que ignora vive como eu não vou correr o risco de me apegar, porque eu posso me machucar. São estratégias diferentes, mas que têm uma mesma base, o medo do abandono e da rejeição. Né? Gerar um sistema de crenças na vida, em si mesmo e nos outros, né? E prover defesas contra o estresse e o trauma, envolvendo recursos externos e internos, se percebendo mais capaz de lidar com a própria história, se sentindo uma sobrevivente e não uma vítima dessa história, e também podendo se fazer valer da ajuda externa, saber pedir ajuda, ter para quem pedir ajuda, porque tem referências de pessoas que ela construiu como relações de confiança.